Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecendo a sua audiência, para você que vai acompanhar o nosso bate-papo ao vivo nessa noite de segunda-feira, ou para você que vai maratonar aí durante a semana juntamente com os outros episódios, tá bom? Agradecer desde já a todo mundo que tá ligado com a gente e que já tá inscrito no canal. Se você ainda não tá, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e vem com a gente para mais um episódio incrível, show de bola. Antes de apresentar o nosso convidado, mandar aqueles recadinhos especiais para vocês aqui, né? Agradecer aqui os nossos patrocinadores, começando pelos patrocinadores Masters, a Montana Automóveis, junto com a gente por aqui. Um abraço ao Marcelo, teve um grande evento hoje aí. Cara, para você que tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, QR Code aqui na tela. Clicou, já vai ser direcionado para as plataformas da Montana. Lá você vai encontrar com certeza os melhores negócios e mais bacana ainda, o pessoal tá comprando o seu carro, tá? Não esqueça então. Tá a fim de comprar, financiar, trocar, você vai fazer a melhor compra com a Montana Automóveis. Agradecer o Sanso Estúdio, novo endereço agora, vai aqui no QR Code, daqui a pouquinho a gente vai passar também as novidades, agora um lugar mais amplo para você deixar o seu carro, o pessoal vai deixar o seu carro, eles cuidam do seu carro como se fosse deles, né? Higienização total, lá você vai ter com certeza um tratamento VIP e o mais bacana também, né? Aquele preço justo. Então para você que quer deixar o seu carro lindão como sempre, higienizado e principalmente com qualidade absoluta no trabalho, procura a Sanso Estúdio. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem o novo site, loja.fernandãobebidas.com.br. Você vai ser direcionado também pelo QR Code e as plataformas. Fernandão totalmente reformado, remodelado. Para você é o melhor preço, sem dúvida alguma, tá? Agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas, junto com a gente. Inclusive, o nosso convidado também faz parte do casting da T-Flow aqui em São José do Rio Preto. Loja no Iguatemi, tá bom? Piso superior. Lá você encontra um montão de coisa bacana, tem ofertas. Agora vem vindo a nova coleção, final de ano, nada como você presentear alguém com uma peça da T-Flow. E o mais bacana é que você tá lá na loja, a qualquer momento você pode trombar com um artista, né? É show de bola. Então, @T-Flow, ou você vai direto no tflow.iguatemi.rio Preto no Instagram. E agradecer também aqui pro pessoal que tá nos acompanhando nesse episódio, para você que tá junto com a gente, o Mercadão Agropet. Com preço bom, ninguém compete. Gente, são 8 lojas, 6 só aqui em Rio Preto. Mercadão também é nosso patrocinador master por aqui, tem loja em Birá, tem loja em Badibacite, não esqueça, mercadãoagropet.com.br, Mercadão Agropet, troca uma ideia com o pessoal por lá, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos nossos patrocinadores. O nosso convidado aqui é um cara que desde o meu primeiro projeto eu queria entrar em contato com ele, tentei entrar em contato, não consegui, né, pelo primeiro, vamos dizer assim, a primeira vez, a primeira mensagem, mas é um dos mais pedidos, sempre quando a gente abre uma caixinha, quem você gostaria que tivesse aqui no Ar, todo mundo fala Paulo Yossimi. Vamos tentar trazer o cara então. E muitos amigos, né, falaram, cara, leva o Paulo que com certeza você vai ver que é sensacional. Então hoje, pela primeira vez aqui, eu espero que de muitas, nós temos a honra, o privilégio de trazer esse cara que eu sou muito fã, Paulo Yossimi. Seja bem-vindo ao No Ar, cara. Rapaz, depois dessa apresentação, lascou, hein? Acho que o povo que fica chamando lá são os credores, né? Nada! Leva ele lá, pelo amor de Deus! Sabe onde é que ele tá, né? Obrigado pela oportunidade. Pô, que isso, irmão. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, cara. E bora! Nossa, eu fiquei com a raiva do Paulo uma época, porque ele foi nos 2 podcasts, 3 podcasts na cidade, eu mandava mensagem e ele não respondia. Aí a gente tinha uma amiga em comum, a Janaína. Eu falei, Janaína que é do projeto, meu Deus do céu, tava junto com a gente aqui, Mulheres Empreendedoras. Rapaz, a Jana,
A Jana A que... Jana. A Jana do PicPay, antigamente. Sim, hoje ela é de alguma adquirente, aí, É. não sei qual que é. E aí eu peguei, um dia ela falou assim, não, você não leva o Paulo? Eu falei, me passa o contato, né? Aí eu mandei uma mensagem, você respondeu, falou, não, vamos dar uma organizada. Aí eu lembro que você estava fora, você falou assim, eu vou fazer uma viagem, mas na hora que eu chegar a gente conversa. E foi passando o tempo, né? Aí eu falei, não, mas uma hora eu pego ele aqui. Aí um dia conversando com o Luan, que é nosso parceiro aí da O Luan. da Tiflow, o Luanzinho, falei, Luan, me passa o telefone dele que eu tô achando que ele tá com outro número aí, era o mesmo número. Mesmo? Aí eu mandei, você já respondeu na hora, que legal, cara, que você tá aqui. E pra gente bater esse papo, o Paulo, inclusive, não a parte de o artístico, né? Mas o Paulo também tem muito a ver com rádio, né? Quando a Nativa foi feita aqui em Rio Preto, trouxe aqui para Rio Preto, você tava no meio aí da parte, vamos dizer, comercial da situação. Na verdade, eu trabalhava no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Sim. né? E a Nativa, ela é uma das rádios do Grupo Sim. Bandeirantes de Comunicação. Eu trabalhava na Band FM de Araraquara e foi muito engraçado. Porque o Marcelo Siqueira era o diretor-geral Siqueirinha. da Band do Grupo Bandeirantes, né? E o Renê era o meu diretor na Band FM lá em Araraquara. E eu era vendedor de propaganda. O cara que pegava a maletinha, né? A turma chamava de kit picareta. Chegava com a maletinha, um talão de pedido e uma caneta, né? Nossa senhora. E aí, um dia eu chego na rádio, o pessoal fala, Paulo, Marcelo Siqueira quer falar com você. Eu falei, mas quem que é Marcelo Siqueira? Quem que é esse cara aqui? É o diretor-geral do grupo. Só ele. E aí me fizeram o convite para vir a Rio Preto, porque o grupo estaria comprando uma rádio aqui, Que era Onda Nova. que é a Onda antigamente. Nova, ali na Siqueira Campos, Sim. ali, aquele prédio de trocentos andares, tudo de escada, né? E aí, foi muito engraçado que a Band e Araraquara era o berço do pagode. Sim. Lá tinha, a gente tava até trocando ideia de pagode agora há pouco, Uhum. mas lá tinham muitos grupos de pagode e a Band era só axé na época, pagode. E eu, tipo, pra mim sertanejo era o Jean Giovanni, o Zezé. Eu chego em Rio Preto, primeiro pra ouvir rádio, né, pra fazer rádio escuta, conhecer a concorrência. Chego em Rio Preto, o que acontece? Jorge Mateus, João Neto e Frederico, o que é isso, gente? Né, escutando rádio lá e tal. E eles falaram, Paulo, é sertanejo, você tem que aprender o que é sertanejo. E, tipo, eu vivia o pagode, vivia o axé, Sim. vivia o samba e vim pra cá pra ser o diretor comercial e o Renê como diretor geral. E, cara, me apaixonei pela cidade, tô aqui até hoje, né? Que legal. Isso foi em que ano, você lembra? Minha filha tinha 1 ano, minha filha tem 18, 17 anos atrás. Olha só. Cara, que coisa, hein? E você sabe que eu brinco muito isso quando a gente vai falar em relação a vendas, né? Porque o cara que ele é vendedor é como se ele fosse um desempregado procurando emprego todo dia. Porque todo é uma dia. correria, né, cara? Você tem que batalhar, fazer aquele corre, conversar com a pessoa. Às vezes você perde um tempo ali. Não falo perder tempo, né? Mas é o jeito de falar. Você vai, conversa, explica. E a pessoa fala, não, vou ver certinho. E depois te dou um retorno. Tem gente que fala que o vendedor zera todo mês. Eu falo que o vendedor zera todo dia. Porque dia. se ele vendeu hoje, Sim. acabou. É Acabou. amanhã agora, É. até a próxima venda. E todo mundo é vendedor, né? Eu acho que, tipo, Sim. todas as profissões, o cara tem que se vender, tem que vender o que ele faz. O cirurgião plástico, ele tem que vender a cirurgia Sim. dele. Ele tem que vender o trabalho dele. Então, todos nós somos vendedores. E quando eu vim para Rio Preto, cara, eu sempre conto essa história porque foi um grande aprendizado. Eu vim para Rio Preto, e aí, na época a gente usava o Nextel, lembra? Sim, o radinho, sim. que acho que foi o antecessor do WhatsApp, Foi. né? Que é inventar o WhatsApp, que é tipo o Nextel, né? Eu vim a Rio Preto e eu tava no hotel, escutando rádio, e o Siqueira me chama. E ele me chama, e aí, moleque? Como é que tá Rio Preto? Eu, 17 anos atrás, eu tenho 41. Quando dá? 20... 17 anos, 40... 41, vai dar 24, 20, 25, sei lá, 25, 25. 26 anos. Na minha mocidade, arrogância, eu falei pra ele, cara, tá no papo. A melhor rádio e o melhor programa com mais audiência é um tiozinho com um passarinho atrás. Nossa, que é o Santo Belucci, né? Que tava na época. Puta do Que era da diária. comunicador, né? Sim, O cara sim. que mais fatura, deve faturar Sim. até hoje. Até hoje. Siqueira falou, abaixa a bola, moleque. Olha aí. Se o cara é bom, vai aprender com ele. Aí eu, puta merda. Falei, nossa. Aí, sentei, coloquei o pé no chão. Falei, pô, tô aprendendo. Então, foi muita escola pra mim em Rio Preto. Quem era Araraquara, era eu e mais um monte vendendo, né? Sim. Eu nunca tinha liderado um time. Aí vim pra Rio Preto pra liderar. Inclusive, eu conheci da líder, conheci
conheci em Campinas e em Uberlândia, o Jaques Sanzoni. Seu Jaques. Não, o Jaques mais novo, o filho. O Jaquim. O Jaquim. O Jaquim. E a Joyce. É a Joyce. Conheci a Joyce, conheci em eventos que eu fiz em Uberlândia. E o Jaques eu conheci uma vez que a gente foi fazer um projeto junto com a Educadora FM em Campinas. Olha que legal. E aí foi o Jaques, foi eu, foi todo mundo, cara. O mundo é muito pequeno, Bacana. né? Hoje o Jaquinho ele é o diretor comercial lá em Minas e a Joyce é a nossa diretora artística. Em Minas também ela fica? Não, ela fica em São Paulo. Ele fica em Minas. Ah, legal. Ele fica lá em Berlândia. O Jaques sempre foi da venda, né? É. Sempre foi da venda. E ela fica em São Paulo e ela comanda a rede, né? Que legal. Bacana. Ô Paulo, uma coisa que a gente vê, hoje eu tinha colocado uma caixinha de perguntas assim, eu achei muito engraçado que a pessoa colocou assim, é aquele cara que assa carne? Mesmo. Eu achei sensacional, porque é uma coisa que a gente vê você fazendo hoje em dia, a gente vai assistindo você fazendo. Eu não sei se antigamente era só um hobby que você tinha e tal, mas que hoje eu acho que virou um negócio muito, muito bacana. E, cara, é uma coisa impressionante porque como que o churrasco, ele encanta as pessoas, né? Você assistir a pessoa fazer um corte, você assistir ela explicar o porquê daquela carne tem que ser feita daquela maneira e você faz isso aí de uma coisa muito fácil, né? Porque a gente fica meio que perdido ali falando, mas será que vai dar certo? Será que vai ser? E fica sensacional. Essa parte também de, vamos dizer assim, das redes sociais que não tinha quando você veio pra cá e tal, ela transformou tudo que a gente faz, inclusive a venda, né? Sim. Na realidade, hoje, eu costumo dizer que o melhor cartão de visita que você pode ter é o seu Instagram. Sim. Não tem melhor cartão de visita para você que o seu Instagram. Mais de 90% dos negócios que eu fecho é por conta do meu Instagram, tá? Então, isso começou a gerar muito engajamento, foi muito bacana. Mas o que acontece? Vou contar um pouquinho dessa parte de churrasco. Sempre gostei de cozinhar. Sim. Sempre gostei de cozinhar. E aí, eu estou finalizando, se Deus quiser, e passando por um divórcio muito duro na minha vida, muito difícil. E lá atrás, quando começou a cair o mundo pra mim, com processo de divórcio, coisa e tal, eu meio que não tinha vontade de fazer bosta nenhuma. Sim. Tipo, sabe? Não tinha. Eu me sentia um lixo, cara. Um lixo. E aí o Rodolfo, ele fechou uma mentoria. Ele começou a fechar mentorias e me trazer. Paulo, nós vamos dar uma mentoria para uma turma, nós vamos dar uma mentoria, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E, de repente, ele vendeu a mentoria para o dono de uma empresa de chapa de hambúrguer, Sim. fritadeira, Sim. que é a Evitra. O que acontece? Ele fechou a mentoria, a gente deu a mentoria para ele e eu sugeri, foi uma sugestão. Falei assim, ô Lucas, eu só penso que o seu Instagram, você posta chapa, posta fritadeira, posta ali. Claro, é o que ele vende, só que você tem que postar o que é feito com isso. Vamos contratar alguém para fazer e contratar alguém para filmar. Não, por que não pode ser você? Aí, falei, não vai dar certo. E comecei a fazer. E isso, cara, para mim foi sensacional porque foi uma coisa muito leve, né? Começou com muita leveza. Não era assim, por exemplo, eu não tinha aquilo como um compromisso sim. que eu tinha. E começou a trazer marcas, tipo Estrela Alimentos veio, depois o Fernando Menberg veio, Oba Churrasco, a Dinox, que eu sempre fui parceiro e amigo deles. De repente, virei embaixador junto com os caras. Eu sou embaixadorzinho, igual da Tiflow, né? Você falou que é dos artistas. Eu sou a Tiflow veste os artistas. Eu sou no carça cagada que ela veste. Eu também. Nós somos dois, então. Vamos fazer o seguinte? Vamos sortear uma... nem vamos fazer um... Sorteia um trem da Tiflow depois na camiseta. Vamos sortear. Né? Nem sei como. Se vira aí. O André tá colocando na tela aqui pra gente, ó. Olha eu aí. Tá vendo? E aí... E usando Tiflow, hein? Só Tiflow. E aí, acontece? Começou a ser legal. Ficou bacana isso pra mim. Só que agora, eu dei uma puxadinha de freio de mão. Por quê? Tem outros negócios que a gente está participando como braço de expansão, então não tá dando... Sim. O devido tempo para isso. Então eu falei, vamos puxar o freio de mão, vamos reduzir, porque é uma baita produção. Então, Sim. a produtora que faz, os cortes da carne a gente escolhe, a gente tem que sentar, entender a agenda de vídeos, o que a gente vai postar, coisa e tal. Então agora a gente deu uma puxadinha de freio de mão. Mas isso foi uma terapia para mim. Isso aí foi uma terapia para mim. Cara, você sabe que a gente trouxe aqui o Rafa, que é o iSteak, que é nosso parceiro aqui, e na época, né, a gente vê o Rafa, ele fazendo as carnes, fazendo as coisas assim e tal, eu falo assim, Rafa,
tudo bem que, pô, você entende, sua família vem de casa de carne, açougue e tal. Mas na hora que você tá fazendo assim, você não consegue enjoar, né, cara? Porque realmente é uma terapia. Ele tenta fazer o corte igual pra todo mundo. Então, você nunca vai chegar lá e vai estar um negócio pra frente, outro pra trás. Vai ser igualzinho. Então, tem aquele jeito também de você tentar organizar, né, a carne. E você tá mexendo com uma coisa que todo mundo come, Eu gosto demais. não é? Eu gosto muito, Não né? tem como você não se Eu sou apaixonar. carnívoro demais. Nossa, cara, Então, Já deu um corgo na boca aqui também. Inclusive, no dia que o Rafa veio aqui, era quaresma, cara. E eu não tava comendo carne durante a quaresma. E ele trouxe uma panceta aqui, até o André comeu. A gente colocou a panceta aqui, eles estavam fazendo ali fora. Aí eu comi um salmão com banana, com um negócio lá que nem costumo comer, mas tava bom. E o André provou a pancetinha, que era o... se eu soubesse podia fazer, eu trazia de inox aqui, a gente fazia aqui. Aí, ó, agora. a Porque prova. de inox não vamos faz fazer. fumaça, Já velho. vamos fazer a parte 2. Pode fazer. Já Traz faz a a de parte inox, a 2. gente liga ela aqui, acende ela aqui, a gente faz um churrasco aqui mesmo. Ó, já quer que busca. Ô, Paulo, a gente vai falar muito sobre escala hoje, que é uma coisa que hoje em dia É o que eu faço. virou um sobrenome É seu, o core, né? né? Que é o que você faz de bom. Essa parte das franquias, quando a gente fala em franchise, uma coisa assim, tem muita gente que tem medo de poder escalar, de poder expandir aquilo que tem, né? E tem aqueles que não tem como, porque cresce de uma certa maneira que você precisa fazer isso. E aí você tem que ter alguém que realmente vai te auxiliar, que vai dar uma mão. E o Paulo é um cara que hoje em dia ele é referência nisso, né, cara? Pelas empresas que você tem, onde você passa, a gente sabe que é sucesso. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou nesse meio das franquias, do tal do franchise. Vamos lá, eu vou contar um pouquinho disso, que eu adoro contar essa parte. Quando eu vim para Rio Preto, trabalhei na rádio, da rádio eu fui trabalhar lá no escritório do João Neto Frederico Goiânia e voltei a Rio Preto. Quando eu voltei a Rio Preto, acredito que era 2011, acho que é 12, alguma coisa assim, eu trouxe de lá uma empresa de ingressos eletrônicos, aquela da maquininha de Sim, POS que imprime o ingressinho. E aí o que acontece? Eu queria ganhar mais dinheiro, queria faturar mais com aquilo, só que eu via que eu ficava travado em algumas coisas, por exemplo, quantidade de equipamento, que na época era caro, era um POS na época, eu não sei hoje quanto custa, né? Mas na época era $100 um POS. Então, pô, tinha que ter bastante, porque o lance era assim, o produtor do evento fazia um evento, ele queria 50 maquininhas de ingresso, para pôr no boteco do Zé, na loja do Chico e tal. E eu otimizei isso quando eu trouxe a empresa de ingresso para cá. O que eu fiz? Eu montei um quiosque de ingresso no Plaza Shopping. Uhum. Mas essa é uma história muito legal. Por quê? Eu queria montar um quiosque de ingresso. Para quê? Porque eu tinha poucas máquinas, eu não tinha muitas. Então o lance era assim, o cara quer ter uma tiqueteira, ele tinha que ter um montão de máquina, Sim. porque o produtor do evento ia fazer um show não sei aonde, ele queria 20 máquinas de ingresso para pôr um monte de lugar. Eu pensei, pô, eu comecei com 2 máquinas de ingresso. Eu pensei, pô, como é que eu vou fazer isso? Não vou pegar os eventos, mas espera aí, usa a inteligência, né? Vamos otimizar, vamos fazer mais com menos. Só que para eu conseguir um quiosque no shopping, eles não iam me dar um quiosque, um espaço de quiosque, sem eu pagar. Sim. O que eu fiz? Eu montei um projeto para todos os shoppings. Na verdade, eu me inspirei, né? Quando a gente copia um trem de alguém, a gente fala que se inspirou, né? Eu me inspirei no Flamboyant in Concert de Goiânia, que é um projeto que é o seguinte, cara, que ele saiu da zona de conforto do carro do final do ano, porque o Flamboyant in Concert fazia um evento a cada 1 mês e meio, 2 meses, Sim. levava tipo um Zeca Pagodinho, não sei o quê, e o lance era assim, comprava R$100 em compra, ganhava o ingresso pista. Falei, cara, que sensacional isso, porque quando você dá um carro, o shopping dá um carro, cara, desculpa, mas pra mim, me perdoem, shopping, mas é ridículo. Uma pessoa ganha. Só Uma. pessoa, Por isso que o Panetone do Iguatemi faz sucesso, que todo mundo pode ganhar. Exatamente. Todo mundo vai lá, compra. O cara, ele não tá nem aí pro carro no Iguatemi. O cara quer o Panetone, porque o Panetone é algo mais acessível. E o ingresso do Flamboyant era acessível. Ou seja, você compra 200, 300, ou área VIP, é um camarotinho e tal. Me inspirei, copiei o projeto e eu fiz várias pastinhas. Tudo bonitinho, impresso, né? Na época usava muito papel. Sim. Plaza Avenida em Concert, Rio Preto Shopping em Concert, Praça Shopping em Concert, Cidade Norte em Concert. E fui bater, sou vendedor. O
que eu fazia na rádio? Eu andava pra rua vender propaganda. Falei, agora eu vou vender o meu negócio. Mas, na realidade, eu não queria vender esse projeto. Não queria. Eu queria pôr o meu stand no shopping. Sim. Eu pensei, qualquer um que comprar a minha ideia, eu coloco. Bom, cheguei no Plaza lá, já tinha falado com os outros, e aí ela falou, vamos fazer esse projeto. Eu falei, opa, nunca cheguei nessa parte. Só que aí, inteligente como eles são, mas arruma patrocinador pra isso. Eu falei, eu não. Eu vou arrumar patrocinador pra fazer um evento pra você, pro seu lojista vender? Lógico. Tá de brincadeira com a minha cara. E aí eu joguei nela, falei, eu tenho uma empresa de ingresso e tal. Mas quantos eventos você faz? Eu fazia bastante, porque eu pegava, tipo, tradicional, tinha... Sim. Toda semana tinha um trem lá e não sei o quê. Aí ela falou, eu vou começar a expansão do shopping. Nem tinha começado a quebrar o shopping ainda. A quebrar, que eu digo, é fazer a obra do shopping. Aumentar. E ela falou, põe aqui. Resultado, eu pus um stand lá. Nem o stand eu tinha, ela emprestou o dela do Natal pra mim. Nossa. Eu pus stand no shopping, sem pagar aluguel, sem pagar energia, sem pagar nada, nem internet, que a internet eu usava da Stivanelli da frente. Era ali na frente da Stivanelli, tá ligado? Eu pedia a senha do Wi-Fi. Eu pagava um funcionário só. 2. E aí, o que eu fiz? Eu ia fechar um evento com você, Milton. Não, preciso de tantas maquininhas. Não, lindão. Eu tenho um stand no shopping. Seu cliente vai lá direto. Aí o que aconteceu? Eu comecei a cobrar mais caro, eu cobrava taxa de conveniência. Sim. E foi dando muito certo. Ok, começou a dar certo, só que era uma coisa que eu precisava escalar mais. E o problema do ingresso, o desafio do ingresso, eu acho que deve ser até hoje, você trabalha muito, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Sim. É igual transportar... Eu ia falar uma coisa, mas é igual o cara que transporta cerveja. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. Enfim. Aí o que acontece? Franchising. Vou escalar esse trem de ingresso por franquia. Quero escalar por franquia. Como que eu vou escalar por franquia? Pô, na época, toda franquia tem um cara famoso por... Ana Hickman. Sim. Sei lá, né? Ana Hickman do Guedes. Sei lá. Eu pensei, ingresso. Eu quero entrar no futebol, que eu não conseguia entrar no futebol de jeito nenhum. Quem que eu fui atrás? Neymar. Já vamos começar, vamos já. Já que é... Lógico. Cara, não você tem de todo mundo. Então eu vou pegar o jogador aqui do, sei lá, do campinho aqui do Estoril, ou vou tentar buscar um cara foda. Fui. E tal, é lógico que ele nunca mandou eu pra Paris, né? Graças a Deus. Aí, o que acontece? A gente inaugurou o Instituto Neymar em 2014, 23 de dezembro de 2014. A gente fez tudo lá e a gente se aproximou deles. Só que aí tinha uma parte que a gente não tinha feito o planejamento. Qual que era? Que eles não precisavam de nós. Porque se o Neymar quisesse uma empresa de ingresso, ele abriu, ia ser o office boy dele. Exatamente. Essa parte a gente não tinha entendido, depois eles fizeram a gente entender, ok, beleza. Só que eu já tava meio de saco cheio, falei, vou tocar esse negócio de ingresso, que é o que paga minhas contas, mas eu quero outra coisa. Só que como eu queria transformar isso como franquia, cara, a gente pegou a apresentação de franquia de Deus e o Mundo pra estudar, pra ver. E na época, assim como hoje, o setor do franchising que mais tem unidades físicas é o setor de alimentação. Sim. É o setor. Só o McDonald's tem 1.700, né? O Cacau Show tem o quê? 2.000 e pouco, 3.000, sei lá quantas. Aí eu, E eu comi uma comidinha na caixinha no meu escritório. Na época era barato, hoje é caro, viu? Hoje é caro. Você tem que aumentar, tem que abaixar o preço, quer dizer. E de verdade, às vezes eu comprava com a moeda que eu tinha. E a comida era muito boa, ainda é. É muito boa. Aí, só que eu não entendia de franquia. Mas aí eu fui atrás dos caras, a gente conseguiu fazer uma sociedade na época e começamos a escalar o negócio, né? Passado um bom tempo, eu tava cortando o cabelo no amigo meu e ele viu franquia pra lá, franquia pra cá e não sei o que. Ele falou, cara, por que você não vende sorvete de casquinha, de maquininha? Eu pensei e falei, será que esse trem dá dinheiro? Por quê? Porque quando eu vou falar por mim, eu acredito que você que tá aí também vai ter a mesma percepção que eu tinha, errada.
Quando você vê um quiosque do Mac, do Bob's, da Inho, num shopping, você olha e fala, isso aqui não deve custar nem 30 mil. Eu pensava isso. Aí eu fui estudar o mercado. Aí eu percebi o quê? Que na época, 65% das operações do Mac eram de sobremesa. Olha aí. Aí eu, pô, esse negócio deve ser bom. O Mac tem 35 mil operações no mundo. No Brasil, 65% é sobremesa. Então é um número ultra relevante. Sim. Só que a parte que eu não estudei. Porque eu achei que eu ia entrar em shopping muito fácil. Né? Eu esqueci de estudar essa parte e de pensar nisso. Que, pô, o Mac tá no shopping porque é o Mac. Lógico. O Mac é âncora. A Inho não é âncora, né? Pra chegar a ser uma âncora, cara, tem que comer muito arroz com feijão ainda. Mas eu pensei, pô, vou escalar esse trem de sorvete. E aí eu comecei com a Inho, né? Já pronto pra escalar. Já pronto pra se tornar franquia. Então, basicamente, bem resumidamente, a história do entrar na escala dos negócios foi essa. Ó, a Thay tá mandando um alôzinho pra gente, o Marcelo Poli tá aqui, o Paulo tem um grande conteúdo pra nos entregar, a Márcia Mesquita, que é da Farofa da Nega também, tá mandando aqui um alôzinho, o Maridon aqui, a Camila tá aqui, ó, 2 feras ao vivo, o Renan tá mandando boa noite pra gente, Fernando Seron, tucano que não voa, não come mamão. É isso aí. Tem que... Esse aqui essa aqui é uma frase, como é que fala? Todo mundo tem que entender, né? Porque essa frase é do amigo meu, Daniel Megali, da DM Collection. Ele só vende carrinho barato de 2 milhões, essas coisinhas, essas coisas velho aí. E a gente fez, como a Inho é de japonês, né? A gente fez Biscoitinho da Sorte e tem essa frase dele lá. E tem várias frases do irmão do Seron, do Marcelo Seron também, no Biscoitinho da Sorte. Então, mas tem a frase do Megali lá, que a gente sempre fala. Falando no Poli, deixa eu fazer um jabá aqui, porque ele vai fazer um puta de um evento. Manda aí. De franchising, que vai ser o RZD Summit. Show. Então, segue aí, procura aí no Instagram Marcelo Poli. O Marcelo Poli, ele é advogado dos nossos negócios, da Inho e dos negócios que a gente participa com o Brasil Expansão. O Marcelo Poli é meu amigo e é um cara que eu confio demais. E nunca na história do franchising em Rio Preto teve um evento desse. Então ele, puta que pariu. Galera, ó, acredito que o primeiro lote já tá acabando. Marcelo, então, depois trocar uma ideia aí. Isso aí. Vem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente poder falar sobre o evento. Vai ser show de bola, né? Inclusive, uma das perguntas que o pessoal tinha colocado na caixinha é o porquê o nome Inho Sorvetes. Porque na época eu era sócio dos meninos da Mineiro Delivery. Sim. Chama Mineiro Delivery. Aí a gente, tinha as agências... Não é uma história romântica, tá? Tinha as agências de publicidade e a gente queria um nome mineirizado. E aí o Beto da Lumière trouxe alguns nomes e de repente ele trouxe Inho, de Sinhô. E aí virou Inho, ficou Inho. Você estava falando em relação ao preço das caixinhas. Tem uma galinhada que não subiu hoje, né? Tem uma galinhada que é sensacional. Que, pô, nossa, muito. Mas eu gosto do Ventura. Eu gosto do Ventura. Nossa, pra mim é o melhor. Pra mim é o melhor. Mas a galinhada é incrível, cara. Mas também aquele, como é que fala? Hoje em dia tudo foi, né? Antigamente, quando era uma novidade, a gente achava que ia ser mais caro no começo, né? Mas aí, hoje em dia você pega os produtos para você manter, tudo sobe, aí você tem que chegar no preço final. Energia, preço do diesel, preço da proteína, não tem o que fazer. Ó, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você quis mexer com esse negócio de franquia? Cara, eu vou falar o maior desafio que eu enfrento hoje, né? Que eu acredito que muita gente que quer atuar como franquia vai passar ou já passou por esse desafio. Quando eu comecei a Inho, eu já comecei pensando em escalar, e nós escalamos. Crescemos, tivemos franquias. É aquela história. A gente cresceu, a gente já tinha aí uma expertise e um know-how de mais de 15 anos de mercado de sorvetes. Não eu, nunca fui sorveteiro, né, durante esse tempo. Mas a gente tinha um partner no negócio que tinha. Só que é o seguinte... O Brasil é um continente. O Brasil é um grande continente. Ou seja, clima muda, o mercado muda completamente. Aqui no Pará é uma coisa, Roraima é outra. Então não adianta o Paulo achar que conhece o Brasil inteiro, sabe o que vende, entende o mercado todo. Então, um grande desafio hoje... Claro que o varejo está desafiador,
né? E quem falar que não, vem aqui falar comigo, porque só na pandemia fechou mais de 3 milhões de CNPJs. Em 2020 foram 600 mil, em 2021 foram 2 milhões e 100. Tem noção que são 3 milhões de CNPJs fechados? É muita coisa. E agora a gente está retomando. Só que a gente está com resquício do quê? Puta, tudo produto caro, enfim, tá uma loucura aí, fora a polarização política que a gente teve, que a gente tem até hoje, né, que tá uma bagunça total. Enfim, tá desafiador o mercado, o varejo tá desafiador. É só você olhar, pô, uma rede de supermercados fechar 600 lojas. Sim. É simples? Não, não é simples, é porque o varejo tá... Porque o salário do cara não aumentou, mas tudo aumentou. E eu vendo pra classe C, D e E. A Inho não é classe AB, não é classe A. O cara que toma casquinha, por mais que a Inho seja uma sorveteria democrática, que o executivo da empresa compra a casquinha pro filho porque é bonita, e a senhora que trabalha numa casa de família compra pros filhos porque tem preço e é legal, a Inho atende a classe C, D e E. Ponto. E essa classe é que mais sofre quando a gente tem essa oscilação de mercado, essa oscilação política, quando a gente tem demandas de desemprego, essa classe que sofre. Então, o varejo sofre muito com isso. Então, qual que é o maior desafio? É a gente efetivamente entender o mercado. Porque todo mundo quer falar bonito. Você tem que vender experiência. Você tem que não sei o quê. Hoje em dia, o que eu vejo que vende é preço. Né? E fala pra mim que eu tô mentindo. Você vai ver o que tá acontecendo com o varejo da moda. A galera compra onde? Na Shein. Por quê? Porque é baratinho. Exatamente. Chega na casa dela, né? A brusinha que ela vai pagar, sei lá, 300 conto aqui, porque a madame que tem a loja aqui vai lá no Brás e paga vintão e quer vender por 300, ela acha na Shein por 15. Aí ela compra da Shein. Aí ela... O que acontece? A loja da madame aqui não vende, a loja do Brás vende menos e o mercado não downsize. Acontece isso. Sim. Então, é um grande desafio isso. Esse é um dos maiores desafios, acredito que de qualquer negócio. Claro que tem negócios que decolam na crise, que decolam num momento como esse. Mas o varejo é muito desafiador. Por exemplo, a gente é braço de expansão no negócio do agro. E realmente o agro não para. Nós somos o braço de expansão da Piper Steakhouse aqui, que é a churrascaria mais cara de Rio Preto. Cara, tá sempre lotado e com fila. Sim. Domingo passado, acho que deixamos de atender mais de 60 pessoas. Que não tinha onde colocar. E é o rodízio mais caro. Mais caro de Rio Preto. E, na verdade, o gigante que é dono é um gênio, né? Porque ele provou para todo mundo que ele não precisa de um lugar gigantesco para fazer um faturamento bacana. Exatamente. Né? Então, ele fez uma boutique, uma churrascaria rodízio, uma steakhouse rodízio boutique. Então, esse mercado dele não parou, porque é o patrão que vai lá. É o dono da loja, é o dono do negócio. Agora... Onde eu atendo a Inho é a classe CDE, então tá desafiador. E para eu conseguir entender isso, foi passando na pele, com alguns negócios, e também estudando. Então, eu acredito que esse é o maior desafio. Mas de falar, e só para finalizar aqui falar do desafio, eu acredito que o maior desafio de qualquer pessoa também, pessoal, é estar bem consigo mesmo. Sim. Se você não estiver bem consigo mesmo, bicho, não faz nada. A gente vai chegar nesse ponto aí. Você sabe que é o primeiro podcast que eu venho esse ano. Eu não fui em nenhum. Rejeitei todos os convites. Não tava, não que eu tô, só que eu tava, né, numa fase que eu precisava realmente estar comigo mesmo e com Deus. Sim. Né? Saindo de um divórcio, pesado pra cacete, cheio de coisa na cabeça, a Inho precisando de mim. E a Inho sou eu. Eu falo que a Inho é minha filha, né? Tá lá, pai da Rio Sorvetes, eu sou o pai dela, então eu preciso cuidar dela. Então, estar bem consigo mesmo. Isso é o mais importante. Eu falo isso pra todo mundo, cara, porque às vezes a gente fala assim, você não... por que você não faz um negócio desse jeito? Por que você não emagrece? Por que você não faz isso aqui? Por que você não faz isso aqui? Por que você não faz... Cara, se a sua cabeça não estiver focada naquilo, você não vai ter resultado. Você pode tentar 1000 vezes que você não vai conseguir. Exatamente. E outra coisa, né? Tem a parte psicológica que você tem que estar no lugar e a parte espiritual também. Exato. E Deus tem que estar junto com você. E o Paulo vai falar muito sobre isso aqui também. Antes de eu falar dos nossos patrocinadores, você tocou num ponto em que esse dia eu estava conversando com a gente, na hora dos intervalos na rádio, a Flavinha, a gente conversa muito sobre as coisas que a gente vê hoje em dia. E você falando assim, Inho é classe B, C, D e tal, alguma coisa assim. O que eu acho que... esses dias eu tava pensando, cara, e é bem triste isso, e eu espero que isso mude, né? A pessoa que ganha um salário mínimo,
talvez ela ganhe um salário, a esposa ganha mais um salário, e talvez uma filha ganhe um salário. Se você for numa hamburgueria, né, você vai chegar para você comer um hambúrguer bacana, com uma batatinha, um combo ali para você e tal, você não vai sair dali por menos de 150, 200 conto, dependendo do lugar que E você se for. você não beber? Se você não beber nada. Você Agora, não pegar uma cervejinha, um negocinho, se um for pegar drink. um combo. Agora, se você Exato. pedir um refrigerante a mais, uma coca a mais, alguma lascou. coisa a mais, já era, né? Aí eu fico pensando, cara, a hora que a gente chega num lugar, ou você vai numa pizzaria, você vai numa hamburgueria, o Maridon, por exemplo, que é sensacional, você tá ali, você tá saboreando um hambúrguer, você fala, velho, quantas pessoas queriam ter oportunidade de estar aqui, mas por conta do emprego, é um aluguel caro que paga, é uma conta de água, de luz, é uma promissória do negócio, Exato. é meio complicado nesse sentido, né? É por isso que eu falo assim, ter a oportunidade, né, de você ter isso mais fácil, acessível, com preço mais fácil, porque você vai falar, eu vou lá no Mac pra poder, um dia até a Flavinha brincou, quanto que é uma casquinha do Mac? Tá caro. É R$6. Eu falei, que é isso? Falei, R$6, quando você veio de Paranaíba pra cá era R$6. Quando o Mac chegou em Rio Preto era R$6, né? Porque a gente fica pensando nisso. E aí quando você tem a oportunidade de você ter um hambúrguer, uma carne, um sorvete com a qualidade boa, com preço mais acessível, é mais fácil e dá oportunidade para essas pessoas também terem. Porque tem hora que você fala, cara, você vai no final, às vezes a pessoa vai comer um hambúrguer uma vez por ano, pega o 13º e fala, hoje nós vamos, né, esbanjar, porque tá caro, mas a carne é cara, os produtos é caro. Quando você fala em empreender, a pessoa acha assim, só pôr a carne, cara, vem a embalagem, vem por exemplo, lá no Maridon, por exemplo, que você vai lá, é uma parrilha, não é um carvão, você vai lá, entendeu? É madeira, lenha, é tudo isso. Então, é complicado. O que você põe na ponta, aí a hora que o preço chega, a galera assusta, mas vem muita coisa por trás, né? Na realidade, assim... Igual você falou, queria a máquina minha de sorvete, R$30 mil, eu colocava aqui. A máquina de sorvete custa 130 mil. Só a máquina de sorvete. Então, para você colocar o maiô... E outra coisa que eu falo sempre, para você colocar o maiô de pé, uma loja, é 400 conto. Porque tem fachada... mas a Inho é cara. Cara o Katsu, porque a fachada é o mesmo preço para todo mundo, o cimento é o mesmo preço para todo mundo, o piso é o mesmo preço para todo mundo, enfim, a máquina é o mesmo preço para todo mundo. E tem que ter capital de giro. Sim. Porque o cara... O que acontece? O cara abre um negócio, independente de ser Inho, ser Maridon, ser Fernando... Só o Fernandão do Galo que é diferente, que ali ganha dinheiro, hein? O Igor, ó, rapaz, ô Igor, manda um caminhãozinho de Heineken pra nós aqui. Mas é o seguinte... O cara abre um trem, cara, ele tem que entender que ele tem que ter uma graninha no bolso, porque às vezes o primeiro mês, que ele projetava faturar, 20 conto e zerar a conta, ele vai faturar 4, 5, 6, 10, né? E vai ter que ter o dinheiro para aportar, porque se a empresa não tem dinheiro, é o dono que aporta. Em qualquer negócio assim. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas elas fazem a conta do que vou abrir um estúdio desse. Para eu abrir esse estúdio, eu preciso o quê? De 500 mil. Eu tenho 500 mil, abri. E aí? E a operação? Não custa? E o ar ligado? Não custa? As luzes ligadas? Não custa? Não tem a depreciação do negócio? Sim. Tem que aportar. Então acontece muito isso, não só no mercado de franquias, mas com muita gente que abre negócios e esquece do principal, que é ter um capital de giro. Um bom capital de giro. Na Inho eu coloco lá, é 100 pau de capital de giro. Tenha 100 mil de capital de giro. Mas aí não vai vender franquia. Mas eu prefiro vender para quem tem os 100 mil, que o cara vai conseguir maturar o negócio, do que vender para, né? E dar problema. Eu sempre gosto de contar duas coisinhas bem rápidas aqui, né? Uma que eu vi uma vez que eu achei sensacional, o cara fala que o McDonald's chega no lugar, ele faz um estudo, né? Ele faz ver onde é que passa mais gente, não sei o quê, onde é que é o ponto, não sei o quê e tal. Consegue a logística, tudo bonitinho. Ele vai e monta. Aí passa um mês, o Burger King monta na frente. Na realidade o Burger King é um gênio, né? Porque o Mac gasta quantos milhões, investe quantos milhões na pesquisa, aí o Burger King vai lá, o Mac já pesquisou, agora eu vou abrir na frente. Aí tem essa parte também do concorrente. Aí você faz uma oferta mais barata. Um dia, cara, eu tava num shopping aqui da cidade e por curiosidade, tava numa época que tava
era a moda das paletas mexicanas. Nossa, eu lembro. Aí eu cheguei um dia, eu falei pro cara, mano... Tinha um em cada corredor, na esquina, virando. Não tinha como, cara. Era paleta, era açaí e barbearia também. Na cidade, você trombava. Eu tive em Belo Horizonte nessa época da paleta, eu fui na Savassi. Savassi é bem no centro de Belo Horizonte. Cara, tinha um em cada esquina. Tinha um em cada esquina. Mas hoje o sorvete tá assim. Sim. Hoje você vai no shopping, eu fui num shopping aqui pra dar uma volta, tem 8 marcas de sorvete. Sim. Cara, aí tem mais donut, tem mais açaí. Tem uma até famosa que tinha só lá no Guarujá, agora tá em Rio Preto também. Sabe, aí você olha e fala, não faz sentido isso, né? Então, mas... Canibalizar o mercado do cara, assim, Sim. do lojista, desse jeito. Eu sei que o shopping precisa faturar, Claro. eu sei que o cara precisa de loja, mas não faz sentido canibalizar o mercado desse jeito. Porque quem vai ganhar dinheiro no soft é o McDonald's. Nem o Bob's, é o McDonald's, que o cara, pô, é o global, é o maior do mundo. Mas aí eu tinha feito uma conta um dia que eu fiquei assustado. Porque eu falei assim pro cara, eu falei, mano, posso te perguntar um negócio aqui? Ele falou, pode. Eu falei, quanto que é o aluguel? Quanto você gasta aqui, o aluguel aqui e tal? Ele pegou e falou assim, cara, eu gasto 7 mil por mês, já com o condomínio, tudo certinho e tal. Barato, hein? A paleta do cara custava 8 conto. Aí eu falei, 1.000, só pro aluguel. Eu falei assim, você tem que vender 1.000 paletas para você pagar a despesa aqui, o aluguel. Ainda tem mais o funcionário, tem a mais imposto, a energia, imposto, tem tudo a mais. paleta que tem que comprar. Você pega uma semana de chuva aqui em Rio Preto. Uma semana, se der um trovão, os caras vão e desligam a televisão, a tomada. Você pega uma semana de chuva, você pega alguma coisa nesse sentido, a conta não vai chegar no final do mês. E não adianta, ali você tem que pagar, cara, você tem que dar um jeito. Aí vem a história que você está contando aqui, você tem um capital de giro para você saber dos momentos que vão acontecer para poder fazer. Cara, é 2 meses, o cara fechou. Você sabe que você está falando de chuva e muita gente fala, mas e a sazonalidade? E aí tem muitas, tudo tem sazonalidade. Sim. Tudo. Imóvel, gás, carro, tudo tem sazonalidade. E tem algumas franquias, não tem sazonalidade. Como não? Você sabia que até gás tem sazonalidade? Sim. E sabe como é que eles fazem, as grandes redes, com os pequenos distribuidores? Eles ensinam os caras a fazer fluxo de caixa. Por quê? Nas férias, a mãe não cozinha. Verdade. Então, os distribuidores vendem pouquíssimo gás. Então, é a sazonalidade deles. Então, quando pergunta, tem sazonalidade? Tem. No sorvete soft, cai menos, porque Sim. o sorvete soft ele não é tão gelado. Pode ver que o Mac chama de sobremesa gelada. Cai menos do que uma sorveteria convencional, no frio. Agora, choveu, lascou. Já era. Mas sabe por quê? Porque choveu, o cara não quer sair de casa. Não é nem pelo... O cara não quer ir no shopping, o cara muito menos parar na frente de uma loja na rua e descer na chuva para ir na loja. Então tem que entender isso. Existe sazonalidade. Dependemos do clima, sim. Não só no sorvete, como qualquer negócio. E tem que entender o seguinte, não tem como tapar o sol com a peneira. No frio eu vou vender cachorro-quente na sorveteria. Irmão, no frio o povo não quer nem ver o nome de sorveteria. Exatamente. O cara procura o quê? Procura tomar caldo no Brazilian, vai comer fundi, vai comer não sei o quê. Né? Eu, pelo menos, no frio de verdade, eu não tenho vontade de entrar numa sorveteria. Ponto. Né? O nosso cérebro, como todo ser humano, é instinto primitivo. Deu frio, o que acontece? Que tem que se aquecer. Só se alguém for muito evoluído, né? Que fala, não, no frio eu vou tomar sorvete. Né? Aqui na Europa não, na Europa é alimento, no Brasil ainda é sobremesa. Ponto. Então, a gente tem que entender e ensinar isso pro nosso franqueado. E não ficar inventando moda. Falar pra ele, não, fica tranquilo que no frio eu vou pôr 2 broas aí e você vai vender. Não vai. Cara, o frio a pessoa entra mesmo, vai cair um pouco. Então vamos ensinar a educação financeira, que é muito melhor. Do que, vou criar um marketing inventando. Não, no frio ele vai vender o pão nho. Não vai. Pãozinho. Hoje estamos tendo uma aula aqui, tá bom, com o Paulo Yossim. Para você que não está inscrito no canal, para você que quer participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Então se inscreva no canal, 50 segundos, o Google já libera aí, você já troca uma ideia com a gente aqui. Aproveita para poder também já ativar as notificações, deixar o seu like, pode mandar sua pergunta também pra gente. Só falar aqui para você, vai chegar dia 27 agora, acontece às 18 horas, o primeiro
primeiro Tiro e Prosa. Pessoal do QAP, lá no QAP Brasil Guns Club, tá bom? Vai ter aí convites limitados a R$50 por pessoa, tem chopp, churrasco incluso. Você pode fazer sua reserva no 99612-7924, tá? Vai ter a presença aí do delegado Paulo Bilinski e vai ser muito bacana. Fica ali naquela área rural, na área rural de Badibacite, né? O antigo Clube de Jango, tá bom? Não esqueça, então, é o QAP Guns Club, é um sensacional para o pessoal que tá afim, um evento que acontece agora, no dia 27, a partir das 18 horas, é o primeiro Tiro e Prosa. Aproveitar também para você já tirar o seu CR, CAC, lá no QAP Brasil, mais informações aí pelo 996127924, você vai nas duas lojas, @QAP_Brasil, junto com a gente por aqui, tá? Para você que precisa de uma gráfica bacana, uma gráfica legal, para poder fazer o seu material, para poder fazer da sua empresa, impressoras também, né? Para você que está a fim de alugar, para poder fazer, a Belas Artes, Gráfica e Manutenção Impressoras, também a nossa parceira por aqui. Mandar um salve também para o Rogério Simão, que é o nosso arte finalista, junto com a gente. A Camila, lá do Maridom, vai acontecer nesse final de semana o aniversário do Maridom, tá? Vai ser no dia 28, sábado, a partir das 18 horas. Vai ser um grande evento, um evento sensacional. Vai ter um monte de coisa bacana, vai ter música country, vai ter um monte de coisa legal. Para você que não conhece ainda, a oportunidade de você conhecer o Maridom Burger House, mais um aniversário. E eles estão fazendo agora uma maneira diferente de poder apresentar os novos pratos. Tem as costelas, tem os steaks, tudo preparado no capricho para você. Não perca tempo, aproveite nesse final de semana para você degustar o que tem melhor do Maridom. E o Paulo vai receber daqui a pouquinho um combo aqui pra gente, um voucher, para você depois ir lá e saborear um hambúrguer delicioso no Maridom Burger House, junto com a gente por aqui, que é sensacional. É o seguinte, carne Angus na parrilha, e aí você já sabe, né? Um montão de hambúrguer. A gente vai fazer um hambúrguer do Noir também. A gente está preparando, conversei com o Neto. A gente vai tentar ver uma receita diferente lá para você aproveitar. E sem falar também, né? Agora tem um bolinho de brisket que eles estão fazendo lá, que é sensacional, cara. O Neto, ele inventa uns trem da hora e acaba dando tudo certo. Então fique ligado, Maridom Burger aniversário nesse final de semana, você é o convidado. Você vai receber também um kit da farofa da nega. 5 sabores, tá? Tradicional, tem também a picante, você vai encontrar também a farofa da nega, a caipira, tem também a de limão e tem a de banana. É o melhor acompanhamento do Brasil, para você que não conhece ainda, farofadanega.com.br, @farofadanega. Cara, aqui a galera briga por conta da de limão. Eu prefiro a picante, que eu acho mais gostosinha, mas a de limão aqui, a galera vira uma briga que você nem sabe aqui, viu? É show de bola. Você está recebendo uma caneca personalizada com o seu nome também aqui, um presente da Encantare, Mimos Afetivos, a Renatinha, para você que tá afim de dar uma cesta de presente, fazer uma caneca, uma camiseta, um brinde especial para a sua empresa, para o seu cliente, procure Encantare Mimos Afetivos, sempre junto com a gente por aqui também. A St. James Barber Shop, muito mais que uma barbearia, uma experiência para você fazer a sua barba. Tem no Vivendas, tá? Que é a unidade 1, que lá você encontra inclusive Santo Lúpulo e tudo mais, e tem a unidade 2 no Dama, ali em frente ao Gaivotas. Tem também o dia do noivo, você vai poder fazer o corte do seu cabelo, tem eventos também que acontecem na St. James. Daqui a pouquinho a gente vai também fazer o sorteio aqui de um voucher pra galera que tá no chat da Bela Capri, um desconto especial para você, uma pizza sensacional. A Bela Capri, você sabe, a pizza mais incrível aqui de São José do Rio Preto. Agradecer a Baroni Transportes, a transportadora especial para logística da sua empresa. Precisa de uma transportadora que vai com certeza levar a sua carga com seguro, a credibilidade, honestidade, agilidade, a rapidez, só a Baroni tem para você. Entre em contato com o pessoal da Baroni para fechar essa parte dos patrocinadores, falar aqui da Mariner Calçados. Para você que está a fim de comprar um calçado bem bacana, é um casual, um para você ir trabalhar, você procura a Mariner. 2 lojas em Rio Preto com estacionamento. Tem a Mariner que fica na Constituição com a Independência, você vai encontrar a Mariner Calçados ali no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo, tá bom? @Mariner Rio Preto para você saber das novidades. Daqui a pouco a gente fala mais dos patrocinadores. Da caixinha de perguntas aqui, a gente estava falando sobre a Inho, o Edson estava falando o seguinte, né? Para quem não está meio que familiarizando com o que significa formatação no contexto de franchising. Vamos lá. Antes de falar de formatação, tem patrocinador, hein? Vamos mudar Tem, aí. então.
Ó, não tem Nosso kit da parceiro. QAP pra mim? Tô precisando de umas munição Nossa, eu tô 9mm. precisando Não tem, também. não? Eu e o Não tem- André, a gente não tá... tem kit da QAP, não? Vou falar pro Gleison aqui. O Gleison, mandar aqui pra gente uns negócios pra gente poder sortear. Manda aí pra mim umas ogival 9mm, tô precisando. Você pratica também, né? Já vi Eu uns gosto, vídeos, eu legal, gosto, cara, de vez legal. em quando. Desestressa. Mas eu parei de postar que o povo fica bravo. Nossa, cara, os Não caras pode acham que você... postar É... o revolvinho, o povo fica bravo. Então Outro não dia eu pode. fui fazer um negócio aí, eu tava lá postando, os caras falaram assim, Não nossa, o pode. que tá acontecendo com você? Você tá muito nervoso. Eu falei, pelo contrário, eu tô aqui pra desestressar. Ó, vou contar do clube de tiro do rapaz, eu É. perdi de noite, não achei, não. Vou vir embora? Cara, eu no meio do breu, aquele breu lá de noite, com arma no carro, e Meu Deus falei, do céu. se a polícia me pega, quer Já te era. explicar o que eu tô fazendo, no meio daquele mundo de terra lá, falei, eu vou apanhar até, nossa, eu volto espancado pra casa, né? Não achei, não, depois eu preciso ir com você lá pra conhecer. Mas vamos lá, formatação de franquia. Pra você ter uma loja de... Bom, primeiro eu vou explicar o que é escala, tá? É. Eu acho que muita gente sabe, mas eu quero explicar o que é escala. Vamos supor que você resolve montar um... Hoje é bonito o nome, é food truck, né? Antigamente era carrinho. É. Então você resolve montar um carrinho de cachorro-quente. Então, no começo, se você for uma pessoa esperta, você vai trabalhar sozinho. E aí você vai ser o quê? Você vai ser o cara que vai limpar o carrinho, você vai ser o cara que vai comprar a salsicha, comprar o bacon, comprar o milho, comprar o pão. Você vai ser o cara que vai vender o cachorro-quente atendendo o cliente, fazer o cachorro-quente e acabou. Ou seja, você vende a sua hora de trabalho. Você está lá vendendo a sua hora de trabalho. Pô, a demanda tá bacana, tô com bastante cliente, não tenho mais braço para fazer certas coisas. O que você vai fazer? Você vai contratar um chapeiro, que aí ele vai fazer a parte operacional para você, e você vai se preocupar o quê? Com fazer as compras, fazer a parte de gerenciamento e talvez o atendimento do seu cliente, cuidar do caixa. Ou seja, você já escalou um nível o teu negócio, porque aumentou o número de vendas. Escalar é aumentar o número de vendas. Pô, tá bombando, não estamos dando conta, então você vai contratar 2 chapeiros e colocar alguém no atendimento e você fica só na parte estratégica do negócio, gerencial, né? Só que cuidado porque todo consultor, mentor fala, ai, sai do operacional, sai nada. É, não pode. Você vai sair do operacional da tua empresa na hora errada, você vai se fuder. Desculpa a palavra. Não, verdade. Porque todo mundo fala, é bonito falar. É. Quando o cara olha a empresa dos outros, é fácil eu falar da empresa dos outros. A conta não tá no meu bolso. O boleto não chega pra mim no final do mês, chega Sim. pra você. Então, cuidado com o cara que vira pra você, que o cara estuda a tua empresa. Você está muito no operacional, sai do operacional. Aí você sai, Já era. toma no toba. Ponto. O que acontece? Voltando à escala. Você contratou 2, colocou no atendimento, escalou outro nível. Qual que é o próximo nível da escala? Pô, tô com uma operação azeitada, faturando bem, sobrando grana, eu quero abrir o 2º, 3º, 4º. Aí você pode fazer isso por investimento próprio, você pode ter lojas próprias, assim como o Madeiro, né? Eu conversei com a filha do Júnior e ela falou que eles não crescem por franquia. É uma opção deles, eles têm tudo próprio, CD próprio e tal, eles não crescem por franquia. E ela também falou uma coisa que foi muito louca. Paulinho, se for para crescer por franquia, a gente não cresce. É melhor a gente ficar do tamanho que a gente tá. Você pode crescer por franquia, né? Você pode crescer por cotas, ter vários investidores e aumentar. Então, enfim, escala é isso. Escala não é só franchising. É que franchising, para quem tem um negócio, para quem tem uma marca, é a melhor forma de você escalar, porque simplesmente você cresce com o dinheiro dos outros. Sim. Ah, mas Paulo, como assim? O investidor vai lá, ele compra a tua franquia, ele paga para entrar na tua franquia. Além de pagar para entrar na tua franquia, ele vai pagar todo o investimento para montar o negócio. E o CNPJ é dele. Você vai transferir tudo aquilo que você aprendeu, contratando mais um, desenvolvendo fornecedores, que, porra, o custo do aprendizado é caro, de qualquer negócio. O custo do aprendizado é uma paulada. Você vai ensinar aquilo, você vai encurtar processos do teu franqueado. Ou seja, você vai pegar o pacote pronto. Pois bem, para você vender franquia, você precisa formatar o trem lá. Você não pode, eu quero ser franquia, eu vou vender e tchau, acabou. Não. Você precisa fazer uma formatação, que é ter documentos legais. Sim. Contrato, COF, você ter uma apresentação comercial, um plano de negócio, estudo de viabilidade, você fazer manuais muito bem feitos.
Então, por exemplo, nós fizemos a formatação da Piper. E muita gente via eu postando no Instagram e falava, cara, que legal que vocês estão fazendo. Por quê? Todas as fichas técnicas a gente fez de todos os produtos, tá? Todo o inventário a gente fez. Então, quantos garfos tem, que modelo de garfo, que modelo de talher, que modelo de copo, para que serve cada copo. Isso é formatar na alimentação, tá? Você vai formatar uma empresa de roupa, igual o Luan. Quem é a indústria? Ah, não, a indústria é própria. Então, tem que ter a ficha técnica da indústria. Sim, claro. Né? Tem que tá lá, porque você tem que entender o quê? Um dos pilares do franchising é ter dinheiro na mesa. Mas dinheiro na mesa para o franqueado. Ou seja, muitas vezes o meu negócio dá lucro para mim. Mas se eu tiver um franqueado que ele vai ter custos extras, diferentes dos meus, que ele vai ter taxa de royalties todo mês, ele vai ter muitas vezes um fundo de propaganda, às vezes a conta do cara não fecha. Sim. Então é por isso que quando você tem o seu negócio na mão, você entende, aí você puxa alguém para formatar, uma formatação bacana, que fala, agora vamos entender se vai sobrar dinheiro na mesa pro cara. Pra crescer junto, né? Para ele crescer, entendeu? Só que o que acontece hoje? Eu tenho uma frase que eu digo, chama a fé de quem quer ser enganado é inabalável. Então eu vou contar alguns exemplos do que já aconteceu com a gente. O mano vai lá, aí ele recebe o material de apresentação e ele simplesmente fala assim pro meu executivo. Ah, é porque a franquia tal fala que eu tenho lucro no primeiro mês, vocês falam que eu não tenho. Nossa. É, o retardado, é isso mesmo, porque se ele é uma planilha, vai ser igualzinho que tá na planilha. Cara, é uma projeção. Só que a gente gosta de ser muito, pé no chão. Irmão, você vai abrir o trem lá, pode ser que não dê lucro esse mês. Pode ser que dê merda, vai dar merda. Abriu, dá merda e aí, você tem que pôr dinheiro. Eu não vou ser leviano de falar, não, no primeiro mês você vai lucrar 100 mil, tá? E os caras compram qual? A que promete. Lógico. Se não fosse isso, não teria o povo brasileiro gastando 25 bilhões de reais em bet, cara. Exato. Não existia. Sabe por quê? Porque é ganância. É. Né? E até para comprar um negócio, o cara é ganancioso. Ah, mas o lucro líquido no final do mês é 17%, a outra falou que é 40%. Eu falei, irmão, acho que nem do Beira-Mar é 40%. Porque tem que equipar a turma lá, fazer um monte de coisa, né? Porra, cara, abre a cabeça, porra. Vai comprar Bet, então, que é melhor. Vai comprar Bitcoin das pirâmides lá, porque isso aí promete mais. E é por isso que o brasileiro entra em fria. Porque ele acredita no Bitcoin, ele acredita no Bet. Cara, 25 bilhões de reais. E sabe de onde sai isso? O cara deixa de comprar a minha casquinha. Sim. Deixa de comprar o meu milkshake. Deixa de comprar o hambúrguer do Maridon pra jogar Bet. Apostar nesses negócios aí. Deixa de comprar roupa da T-Flow. Aí fala, por que o varejo tá ruim? Porque a fé de quem quer ser enganado é inabalável. Isso é um grande desafio pra gente. É um grande desafio. Não digo o desafio Bet, mas a mentalidade das pessoas que querem... É aquela história. Por que hoje os coaches super famosos estão super na moda? E não tô aqui pra falar mal deles, não. Mas é porque o cara acha que vai assistir 3 minutos da aula dele e vai ficar bilionário. Sim. Porque ele vê lá, os caras entenderam uma forma do quê? De atrair o público, que é andar de Lamborghini, né? Morar numa big mansão, parece a loja da Havan. E aí o cara acha que vai, vou comprar o curso desse cara aí, pagar em 17 parcelas, que eu não vou ter dinheiro para pagar, vou passar o cartão lá, vou ficar sem limite. Em 3 minutos de aula eu tô rico. Não é assim. Cara, não é assim. Eu acredito muito na fé das pessoas. Eu acho que se você tiver fé realmente, você consegue mover montanhas, como tá na Bíblia. Só que é diferente. A fé sem ação não é nada. Exatamente. Você ficar em casa só com fé, eu vou assistir o cursinho do Zé Mané aqui e tal, vou no gelo de madrugada, de manhã, vou acordar e vou pular no gelo, porque ele mandou. Cara, não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu acredito muito nisso e eu vejo que o mercado tá cada vez mais desafiador por conta da própria mentalidade do consumidor. Porque o cara prefere apostar em bet, pegar o dinheirinho dele que ele recebeu um salário mínimo, ele aposta 500 conto em bet, né? Ou seja, quase 1/3 do salário dele aposta em bet e aí ele não tem dinheiro para comer. Exatamente. Né? Falta no quê? Na casa dele no final do mês.
Ó, mandar um abraço aqui pro nosso querido o Rodolfo Figueiredo, tá mandando aqui um abraço. O Marcelo Paulo tá aqui, estou te vendo, viu, Paulo? O Juarez também tá mandando um abraço pra gente. O Juarez ficou de vir aqui, mas é por boa causa. O Juarez, ele só enrola nós, né? Tá aqui, ó, mandando um abraço aqui pra gente. O André Silva, meu amigo, muitas saudades. Não esquece de falar... O Andrezão. Não esquece de falar da mureta. O André... Cara, vou contar pra você. Esse André, velho, eu tenho medo dele. Ele vendia a máquina da Taylor. Sim, sorvete. sim. Vendedor. Cara, a Taylor, assim, é a maior do mundo. É global. Então, chama Taylor Company lá fora, e aqui é Top Taylor, que é a subsidiária, sei lá como é que chama, da Taylor. Pra você ter uma ideia, nós, a Anhô Sorvetes, é homologada Taylor Company global. Sim. Então, se alguém quiser abrir uma Anhô em qualquer lugar do mundo, vai pagar o mesmo preço da Taylor. Só que hoje a Taylor tem um grande desafio no Brasil, depois da pandemia. E depois das sanções dos Estados Unidos com a China, que não tem peça. Sim. Não tem nem máquina. E aí nós temos um grande parceiro, que é o Fagel hoje, que, pô, tem peça, tem máquina, tem tudo. Enfim, o que acontece? O André, ele era o cara, o japonês, tô chegando aí. E, tipo, não era aquele vendedor que precisava marcar reunião comigo e tal. Um belo dia eu falei, vamos jantar. E fui. Na época eu tinha uma ex-companheira e tal. E eu cheguei lá, jantamos, num barzinho, comemos um espetinho e tal. Cara, sabe que horas? E eu chamei alguns amigos meus pra ir lá. Sabe que horas ele liberou meus amigos? 8 da manhã. Inimigo do fim. Ele ficou sentado na mureta. O bar fechou, eles pediram um tanto de bebida e ficaram na mureta. E ele me chamou de manhã, tô indo agora pro hotel. Eu falei, cara, não acredito nisso. Falei, eu não acredito nisso. Isso que foi da história da mureta. Aqui. Cara, ele é uma figura, gente A boa. Fabiana também, Iocota, né, tá mandando aqui, ó. Ele arrasa demais, super dedicado. O Rafael Matos também. Top, pessoal. O Rogério Roque e também a Ricela tá mandando um abraço aqui. Um beijo pra vocês tudo. A gente tava falando aqui sobre as empresas, né? Ela tá falando mal de quem? Vamos... Hoje, a gente fala em Iocime Company. O que compõe hoje as empresas que estão em relação a Iocime Company, que hoje você tem em relação a... Cara, na realidade, sim, Iocime é meu nome. Sim. E muitos negócios me procuram pelo meu nome. Não que eu seja, o cara foda, mas me procura porque eu tenho... Mas é uma marca. Uma coisa hoje. que eu tenho na Ela minha se tornou vida uma é marca, networking. Né? Sim. Tá? Eu vou contar algumas histórias aqui de networking. E o networking é o que mudou a minha vida. Ponto. Então, o Rodolfo, ele é meu sócio. Então, a gente já pensou em mudar esse nome para um nome mais chique, em inglês, gringo e tal. Só que, o nome do Paulo funciona legal para trazer negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Giga, da Piper. Sim. Todo mundo do franchising vai lá. Os grandão, os gigantes. Ele fechou com quem? Com o Paulo Iocime. Entendi. Entendeu? Ele fechou a parceria com o Paulo Iocime. O Juarez conhece todo mundo. A gente tem um braço de expansão com o Juarez também da WIP Pet, que é um negócio de distribuição pet, que sabiamente o Juarez ele deu uma puxada de freio de mão para criar as marcas antes de ração, de produtos, para depois a gente continuar o processo de expansão. Então ele focou em quem? No Paulo. Aqui a gente tem gigantes que fazem isso. Gigantes que podem expandir. Tem Rio Preto não é o berço do franchising, mas é um berçário do franchising, né? Então, a gente tem muita gente grande. Só que, pela minha trajetória, por conta do meu networking, por conta do meu trabalho sério com as pessoas, eles me procuram. Então, a gente resolveu manter. Na realidade, a Iocime tá lá, é a marca pelo meu nome. A Anhô Sorvetes é a minha filha e tem outros negócios que a gente participa com o braço de expansão. Muito bem. O pessoal tá perguntando aqui sobre a Biosolve. Mano, a Biosolve é foda, velho. A Biosolve é um... Eu vou contar aqui. Não tem só sucesso, né, na vida das pessoas. Tem muita merda que a gente faz, né? Puta, a gente faz umas cagadas. Mas não porque, porque a gente... Quem não erra é porque não tentou. Sim. Então, você olha a história do Semenzato. O cara teve um monte de marca. Senhora, que isso? Yakisoba Factory, a Mexerica, sei lá, um monte de marca. Tem as que pegam tração, tem as que não pegam tração. Infelizmente, é um negócio, é negócio. Bem, E quem que manda nisso? O mercado. Eu sempre falo, quem manda em qualquer negócio chama-se mercado. O Guto da Bela Cap tava aqui, ele tava falando que eu ia sortear uma pizza, Guto, mas o Guto ia mandar eu pagar. A gente então vai sortear o Guto é sistemático pra cacete. A gente tava falando, ele veio aqui pra poder falar, ele falou assim, cara, a gente quis montar uma hamburgueria. Não deu certo. Cara, o Guto é um dos caras mais fodas que eu conheço. Ele é Por quê? sensacional. O cara tem 25 anos de história com pizza, velho. É isso que eu falo. É isso que eu tava querendo dizer aqui. Eu comecei pra expandir. Hoje,
A gente busca negócio que já tem uma trajetória, ou seja, que já apanhou. O negócio já apanhou, já deu errado, já deu certo, já deu errado, já deu certo. Pô, agora vamos expandir. Agora vamos que a gente tem a probabilidade de acertar mais. Não quer dizer que vai acertar. Mas a Biosolve foi uma grata surpresa que foi assim. O Júnior, que é o fundador junto com o Lucas, é um trem muito louco. Eles são concunhados, os dois casados com as irmãs lá, pá, né? Aí ele veio trazer um pão de Catanduva, uns pães de Catanduva, porque uma padaria de Catanduva mandou uns pães pra eu usar. Sim. E bom pra cacete. Tipo, nunca... manda mais pão, eu não lembro seu nome, mas manda mais pão. Pô, bom pra cacete o pão do cara. Aí, mandou os pães lá e o Júnior foi o carreto do pão. E foi entregar pro Rodolfo. E aí, o Rodolfo vem com o olhinho brilhando, né? O Paulo, falei com o Júnior, ele tem um negócio de insumo, bioinsumo. Falei, cara, eu não entendo nada disso. Só que a gente foi lá, viu os números. Falou, peraí, esse negócio é super franqueável. Todo negócio é franqueável, mas nem todo negócio pega atração. Sim. Bom, aí, a gente foi... Eu fui meio com o pé meio... né? Porque eu sou da alimentação, meu negócio é alimentação, é varejo, mais do varejo. E o negócio dele, ele bate porteira. A gente fala que tem o home office, lá é o home roça, né? Porque o cara bate porteira dos produtores para vender os trem. Aí foi uma sacada, transformar, replicar e escalar o Júnior. Escalar o Júnior e o sócio dele. A gente precisa de mais Júniors e mais Lucas para fazer o negócio crescer mais. E foi muito bom, sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente faz, que a gente tem uma expertise muito boa, é homologar fornecedor. Sim. Só que a gente vira parceiro do fornecedor. Então, antes de começar o negócio, nós fomos nas indústrias que a gente queria e elas investiram na gente. Elas investiram na marca Biosolve para a Biosolve crescer. E aí, começamos o processo. Cara, acredito que tá com 23 franquias em 70 dias. Olha aí. Foi um negócio muito bom. Só que o franqueado, ele não é aquele franqueado que vai pagar um monte de dinheiro de taxa de franquia, a gente nem quer isso, a gente só quer que ele venda. A gente só quer o quê? Você trabalha no agro, você que vende insumo, bioinsumo, aqueles negócios de boro lá que eu não entendo nada, que é para matar as pragas lá da roça lá do cara. Procura a gente, porque geralmente o cara que trabalha na indústria, ele ganha de 1 a 3% de comissão. Com a gente sobra 27% de margem no final. Olha aí. Ou seja, você pega um vendedor desse que tem 5 milhões, 10 milhões de reais de carteira lá onde ele trabalha, imagina ele com esses 5 milhões de margem de 27% ganhando aqui, ao invés de ganhar 1% lá. Nossa. Então é isso, foi essa sacada que teve e o negócio foi muito bom. Só que o cara já entra com a carteira e já fazendo os pedidinhos dele. Ô Paulo, quem tá agora, né, assistindo a gente, quem vai assistir depois, o cara tá lá assistindo e fala assim, poxa vida, será que o meu... esse projeto que eu tenho, o meu trampo, será que dá para franquear, né? Igual você falou que tudo dá para franquear, mas nem tudo você vai conseguir, né? O que o cara pode fazer, assim? Quais os erros, os principais erros que uma pessoa que não estuda, né, o que ela vai fazer em relação à escala, ou não chegou naquele ponto que você falou da pessoa escalar, quais são os principais erros que acontecem hoje para uma pessoa que tem um baita de um negócio que daria para poder ter um resultado, mas infelizmente ele se afunda por aí? Eu vou falar o principal, não vou falar erro, né? É difícil apontar erro dos outros, sim. né? Mas só se a gente apontar os nossos. Até porque quando a gente aponta é 3 pra gente e 1 pra frente. Só que o que acontece? Muitas pessoas que já nos procuraram era porque eles estavam quebrados, o negócio não ia bem e achava que franquia é a solução. Só que se você tem um desafio, um problema, você escalar o teu problema, você está replicando o problema. Né? Então, a gente tem a gente fez umas lives, que inclusive só me chamar no Instagram, eu te mando de presente essas lives, e tem um e-book disso, são os 10 passos da escala. 10 passos. O Rodolfo escreveu um nome bonito, não sei nem se é passo, 10 pilares, 10 um trem lá da escala. E a gente fala tudo, o que você precisa para escalar o negócio. Só que não é uma verdade absoluta. Porque tem negócios que de repente hypam e bum, né? E tem negócios que às vezes, porra, você vai lá, faz todos os estudos do mundo, parece que o negócio vai explodir e não traciona.
Isso acontece. E às vezes ele vai tracionar daqui 5 anos, porque depende do mercado. Olha o McDonald's. O McDonald's demorou pra caramba no Brasil pra tracionar. Sim. Veio. Você acha o quê? Que os caras que abriram o McDonald's lá atrás foram tendo lucro com as pessoas que nem conheciam o McDonald's, que McDonald's era coisa de rico na época, né? Olhavam o porque é gringo, né? McDonald's é gringo e tal. Pô, foram amargando até a hora que, bum, que o negócio aconteceu, né? Então, todo negócio é assim. Então, a gente tem que entender o seguinte. Todo negócio você pode franquear, quase todo, só artesanal que não. Sim, é. Né? O que é artesanal depende de você, você não consegue fazer nada, você não consegue replicar você, dar Ctrl-C, Ctrl-V. A maioria dos negócios você consegue, só que nem todo negócio vai ter tração. Ó, de uma maneira bem rasa, assim, porque você tem que entender o que a pessoa tá passando e tudo mais, né? Mas, às vezes, você tá lá com o seu carro, dando uma volta aqui na cidade, alguma coisa assim, tal, você vê um negócio, fala, ó, que negócio legal isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui e tal. Dali já dá aquele start e fala, pô, se esse cara franqueasse isso aqui... Cara, a gente é meio tonto, entrar, né? Tudo, né? Você fica... Qualquer lugar que você olha, você já tem essa ideia hoje, né? Antes eu tinha um olhar mais juvenil, vamos dizer assim. Então eu achava que tudo, nossa, vai vender pra caramba e tal. Hoje a gente tem um olhar mais crítico. Então, o que a gente faz hoje? Já coloca os problemas na frente. Então, pô, esse negócio é bacana, ó, a farofa é bacana, pode gerar, mas peraí, quem que produz? Como é que produz? De onde vem a matéria-prima? Quem que fabrica a matéria-prima? Ela consegue ter logística para onde? Então a gente já começa a colocar todos os pontos críticos da escala antes de ter a expectativa, né? Porque todo mundo quer escalar o seu negócio. É normal, todo mundo quer crescer. Só que vai depender da forma de crescer. Pô, às vezes a farofa ele não vai conseguir escalar por franquia, mas ele consegue escalar por distribuição. Sim. Né? Foi uma coisa que a gente fez com o Esfirra. O menino sonhava em ter franquia. O sonho dele era ter franquia. Quero franquia. Eu sempre falei, não. Aí a gente conseguiu distribuir o Gico que tá no DVD que a gente acabou de assistir. Sim. O Gico, ele conseguiu uma ponte com a gente no Monte Carlo e a gente começou a fazer distribuição do produto. Do Gico, foi para um outro parceiro nosso de networking, que abriu porta de um monte de supermercadinho e começou a crescer dessa forma. É outra forma de escala, distribuir o seu produto. Que escalar, como eu falei, nada mais, nada menos do que você vender mais produtos para mais pessoas. Sim. Ó, o pessoal que tá aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? E para você mandar a sua perguntinha aqui no chat, você tem que estar inscrito no canal. O Edson tá aqui, ó. Houve algum aprendizado ou mudança de mentalidade que levou você, que você levou, né, do lado pessoal para o profissional durante esse processo? Cara, muito, mas só abrindo aqui uma pausa, um parênteses aqui. Se inscreve no canal dele, curte aí, já segue ele no Instagram e quem fizer isso eu vou dar uma camiseta da T-Flow e um combo do Maridon, tá? Ixi. Faz isso, primeiro que se inscrever, fizer tudo, manda... Tá, só um primeiro. Não, é um só, se eu der 1000 eu tô lascado. Na verdade sou nem eu que vou dar, é o T-Flow, viu? Nem combinei com eles, ó, o Luanzinho, obrigado, viu? Marião, é nóis. E a Camila, ó, já tá dado aqui, hein? Pronto. Depois manda lá. Mas enfim, cara, teve muito aprendizado. Na verdade, na vida é aprender todo dia, né? Não tem como falar, eu aprendi tal coisa. Cara, a gente aprende todos os dias. Por quê? É fazendo cagada que a gente aduba a terra, né? Então a gente vai cagando e aprendendo, brincadeira. Mas a gente aprende muito com os nossos erros e hoje a gente consegue aprender muito com os erros dos outros. Porque hoje a gente tem isso aqui. Então a gente vê muita gente contando as histórias, igual a gente tá aqui. Cara, eu tô contando história, tô contando o sucesso, tô contando o fracasso, tô contando o erro e o acerto. Cara, aprenda com os erros que eu tô falando. Não foca só no palco, foca no backstage que eu tô contando aqui. Sim. Porque o grande desafio das pessoas é focar no palco. Nossa, olha o cara, tá de Ferrari. Puta, vou fazer igual ele. Aí caga, aí dá merda, né? Eu costumo dizer o seguinte. Na minha vida, eu tive alguns professores. E um grande professor que eu tive foi o Marcelo Seron. Por quê? Ele só falava pra mim, caixa, a empresa precisa ter caixa, a empresa precisa ter caixa. Precisa ter... Aí o idiota aqui assiste o quê? Aqueles de palco, bilionário, Sim. que fala o quê? Tem que arriscar. Pega o dinheiro e torra tudo. E cresce. Porque não cresce não sei o quê. Porque não... E eu fiz isso, quase que eu não tive que comer. Eu tinha um cara que ficava, caixa, beleza. Na hora que eu resolvi ouvir o cara da live, bonitão, que tem milhões de seguidores, que mora lá fora, tem até time de futebol, que fica falando pra você, que você, pra você escalar, você tem que arriscar, você tem que, como é que fala? Alavancar. Aí eu fiz. Quase que eu me fudi. Nossa. Então, a vida ensina. Aprende com o que eu tô falando. Cuidado com o que você escuta na internet. Muito cuidado.
que é importante para uma empresa? Caixa. O Rodolfo até me perguntou outro dia, porque eles estavam discutindo lá se tivesse uma venda e tal, qual que era a minha opinião. E a minha opinião foi, faz X de caixa. Ah, mas pra quê? Eu falei, se Deus quiser, pra nada, pra ficar guardado. Mas tá lá. Senta no caixa. Acabou. Tá lá e pronto. E aqui a prova viva que dá merda não pensar nisso. É a prova viva que dá muita bosta se você não pensar. A primeira coisa que sua empresa tem que ter, e a única coisa importante, chama-se caixa. Que você, e na sua vida pessoal também, que você não vale o que você gasta, você vale o que você guarda. Boa. Essa é a maior verdade. Hoje é uma aula aqui, hein? Se você tá prestando atenção em tudo aqui, é uma aula. Fora os palavrão, né? O Guilherme Aguirre tá aqui, ó. Ô, Gui! Grande Paulinho Japa, ele tá falando aqui, máquina de venda, né? Rodolfo Figueiredo, 10 princípios para escalar o seu negócio. É né? princípio, gente. Falei errado. Ele colocou aqui, ó, ter dinheiro na mesa, ser ensinável. Isso é complicado, porque tem gente que não sabe compartilhar, né, o ensinamento. Valor. Agora, aqui que tem um negócio que é difícil, porque você replicar, né? Replicabilidade, o princípio da replicabilidade. Isso aí também é complicado. Diferenciação, constância, inovação, estrutura, clareza de comunicação, network e bora faturar, né? Tá mandando aqui pra gente. Então é importante que você troca uma ideia depois lá com o Paulo, que ele manda pra você os 10 princípios no Instagram lá. da escala. Ô Paulo, uma coisa que você já começou falando aqui e tal, a gente sabe que é um assunto um pouco meio que delicado, mas é questão do seu divórcio, né? Puta pica, hein? Não é? Cara, e é uma coisa complicada, porque eu já passei por isso também, né? E não foi fácil também. A gente sabe que é difícil, até a gente fala de todas as partes, né? Até você ter a sua... Não sei se é só autoestima, mas você voltar, né? Acreditar que é possível recomeçar, alguma coisa assim, é complicado. Fica à vontade se você quiser falar alguma coisa, porque eu acho que isso aí também é uma grande lição que você teve na sua vida e que te deixou mais forte, tá te deixando mais forte, né? Cara, eu acho que na vida a gente paga o preço pra tudo. A gente só tem que escolher pelo que a gente vai pagar o preço. Então eu escolhi não pagar o preço de ficar com alguém que eu não queria ficar pro resto da minha vida. Então eu paguei esse preço, né? Podia ter pagado o preço de ficar com alguém que não ia dar certo pro resto da minha vida, né? Só não imaginei que o preço ia ser tão alto que tá sendo. Enfim, mas não é nem o preço, o financeiro, sim, cara. Sim. Pô, me abalou pra cacete, cara. Puta que pariu. Nem me fala. Foi um horror. Mas o lance psicológico, cara. Porque assim, hoje, no Brasil, eu acho muito importante isso, mas não... Com essa dosagem, a mulher tem muita voz. Só que a dosagem tá muito desbalanceada, né? Inventaram hoje, não é o meu caso, o tal da pensão afetiva. Sim. Você namora a mulher que tem filho e você tem que pagar pensão pro filho de outro cara? É. Brother, não existe. Isso cara, isso é loucura. Deixa que o pai que fez a criança que pagar, mas a criança gostar disso aí daí. Eu namorava a mãe dela, não namorava a criança, não tem que pagar nada pra ela. Claro que se você cria um laço de afeto, você não vai ser um sacana de abandonar a criança. Vai do né? caráter. Eu tenho muitos amigos que namoravam, separaram da mulher com a namorada e continuam lá. Visita a minha ex-namorada que eu namorei ela 6 anos. Quando eu mudei pra Rio Preto, a minha filha tinha 1 aninho. A minha filha ama ela até hoje, porque mesmo depois que a gente terminou, ela se preocupava com a minha... Hoje ela tem a família dela, mas ela se preocupava com a minha filha. Ela ia para Araraquara, ela visitava a minha filha. Então, ou seja, já é feito isso automaticamente. Sim. Só que, infelizmente, a dosagem está muito pesada. A balança está muito, né, tá muito desbalanceada. E aí o homem não tem vez em nada. Você olha lá o marido da Ana Hickman. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Cara, o cara tá passando um puta perrengue de verdade, não é midiático, né? E olha a esposa dele, a ex. E os negócios eram dos dois. Então, a balança hoje, por conta de todo esse movimento midiático que existe, claro, tem feminicídio? Tem. As mulheres, historicamente, sofreram muito nas mãos, desde sempre. Desde a Bíblia...
sempre foi machista. Sim. Salomão tinha 1000 mulheres. Graças a Deus eu não posso ter 1000 mulheres hoje, senão eu ia É. ter 1000 pensão pra pagar, tava fudido. Salomão tinha 1000 mulheres, cara. Mas desde sempre, historicamente sempre foi. Então foi muita conquista pras mulheres. Só que a balança tá pesando demais. É só isso que eu falo. Até porque eu não posso falar mais nada. É. Senão o processo vem. Mas é uma coisa que a gente tem que hoje em dia, ninguém é obrigado a viver com ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Exato. Simplesmente, quando você vai casar, né, você quer casar para ter uma pessoa só pro resto da vida, ter os seus filhos e tudo mais. Essa Seria a ideia, né? Mas aí vem, e tem vários tipos de divórcio e separação. Tem com filho, tem sem filho, tem aquele que acredita que você ganha mais do que você tem mais daquilo que você fala que você tem. Exato. E aí, ao mesmo tempo, se você tá com uma roupa, por exemplo, o cara não sabe se você tá comprando, se você tá sendo patrocinado. É um monte de coisa que é envolvido e que, pô, até você explicar isso, e você tem que explicar. Esse que é o problema, né? Exatamente. Ao invés da pessoa pensar, não, mas pera um pouquinho, o cara tá fazendo isso aqui, mas ele tá fazendo ali, tá fazendo... Por exemplo, assim, a gente tá falando um jeito meio assim, tem um monte de patrocinador. 10 é parceiro, 10 é patrocinador. Mas a galera que olha Aí, fala, nossa, aí você tem que pagar um estúdio. Por exemplo, eu tô na Filmix, Custa uma das caro. maiores produtoras que caro. tem aqui em Rio Preto. Aí você vai fazer... Eu levei um golpe de um cara aí que tava fazendo os cortes pra mim. A gente tá com atraso de corte. Então, tem umas coisas que acontecia que ninguém sabe. Você não vai falar sobre isso, né? Então, a hora que a pessoa vê, ela só vê o negócio acontecendo, mas não sabe o que você tá sofrendo. E eu acredito que isso é uma coisa, cara, que deixa a gente... Eu, pelo Juarez, menos, aumenta, paga aí, viu? É, Muito pouco, hein, Juarez? Ó. eu acredito que isso é uma coisa que vem acontecendo em tudo quanto é lugar, com um monte de gente, né? E tem aqueles que conseguem realmente se restabelecer. A parte psicológica, gente, é claro que tem a parte do dinheiro, a parte financeira e tal, tudo bem. Mas a parte psicológica, ela é complicado. Porque o homem, ele tem uma diferença que às vezes as pessoas pensam que não. Mas principalmente o homem de Deus, o homem que coloca a sua vida em fé, ele quer que tudo se resolva da melhor maneira possível. Ele corre atrás, ele se preocupa, ele não dorme, ele fica pensando, ele tem a preocupação de resolver. E às vezes a pessoa acha que não, né? Isso aí é que é o complicado. É até engraçado eu falar, mas na época que as coisas começaram a acontecer, o meu tempo de sono do celular tava dando 2h30, cara. Nossa, cara, é foda. Ó, Eu tava imprestável, nossa. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu falo que Deus, ele não coloca as pessoas na sua vida, mas ele permite que as pessoas certas entrem e fiquem. sim, E o que não fica é porque é pra não ficar, né? exatamente. Então, graças a Deus, e eu sempre fui muito abençoado por Deus. Deus sempre me abençoou demais, com pessoas boas perto de mim, com pessoas boas para me ensinar, para estar ao meu lado. Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tô muito mais tranquilo, focado no que preciso focar do que há mais de ano atrás, que tava difícil, tava um perrengue. Amém, cara. Ó, deixa eu falar aqui da Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Lá você encontra a gente tava conversando com o Paulo aqui, ele recebe no WhatsApp dele lá. Tem o kit minha vizinha, mistura. é minha vizinha lá no condomínio. O kit mistura, cara. O kit mistura é bacana porque a semana inteira já vem as carnes todas elas fracionadas, é mais fácil para você fazer, né? Tem também os assados especiais. Todo dia tem aquele salgado especial também. Tem sempre um prato diferenciado e fora os espetinhos, cara. As caftas da Roseral são as melhores disparadas aqui em Rio Preto. Se você não conhece ainda, @Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição. Mandar um abraço pro Denelson, pessoal da Interessências, a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Sabe aquele cheirinho, aquele perfume, aquela marca, aquela grife, você encontra também na Interessência, tá? Inclusive você pode fazer curso lá para você ganhar um extra, é muito bacana. Então procura aí interessências.com.br, @Interessências. Logo, logo eles vão estar por aqui para poder trocar uma ideia com a gente, para poder falar sobre marketing olfativo. Eu não sabia disso, mas tem. Eu tenho na Iô. Para poder realmente ter um resultado sensacional, muito bom. vale muito a pena. Falar da Y-Steak, que é aquele churrasco afetivo, aquele saborzinho especial, sempre com música ao vivo aos finais de semana. O Rafa, toda a sua equipe, final de semana passada a gente estava lá. Cara, é incrível, sempre um prato diferente, né? O Rafa sempre pega lá uma galera para poder experimentar.
sobremesas incríveis e o mais bacana de tudo isso, você pode fazer o seu evento. São mais de 22 mil pessoas já atendidas pelos eventos da Y-Steak aqui em Rio Preto. Se você não conhece ainda, vai lá no @YSteak no Instagram. Falar da Prime LED, você está andando aí pelas ruas da cidade, por apenas R$ 2,14 por dia, você pode ter aí a sua marca exposta em mais de 20 LEDs aqui em São José do Rio Preto. Cara, é incrível, você vai ver eu lá grandão, bonitão. Então não esqueça, Prime LED, para você fazer com que realmente mais de 100 mil pessoas possam ver você durante o dia, a sua marca, por apenas R$ 2,00, a partir de R$ 2,14. Mais uma da Prime to Be junto com a gente. E para a gente fechar aqui essa parte dos patrocinadores, claro, falar da Líder FM 98.3, de segunda a sexta, das 17 às 21 horas, a gente está por lá, tanto com Conexão, com o Pacabá e também com o Líder Classic Music, e falar da Ana Campos. A gente estava falando muito aqui das pessoas que prometem. Na Ana Campos você encontra consórcio e consultoria, ela que é especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, juntamente com o consórcio União. Na Ana Campos, só para você ter uma ideia, você vai comprar o seu consórcio. Se você quer fazer, o seu carro, quer ter o seu carro, quer construir aí a sua casa, quer ter o seu bem, cara, através do consórcio, até a 4ª parcela, tá bom? Em contrato, você é contemplado, você pode realizar aí o sonho da sua vida, tá bom? Procura aí o @AnaCampos Consultoria no Instagram. Pra gente fechar aqui, falar da Azevedo Contabilidade, que cuida da contabilidade aqui do Nuar e também da Áudio Treves, e da Atacama Imports. Já chegou o iPhone 16 na Atacama, para você que quer ter o seu celular, seu produto, seu perfume, Atacama Imports, junto com a gente também aqui no Nuar com a Milton Trevisan. Beleza? Ô Paulo, estamos indo para a última parte aqui. Tem 3 perguntinhas que o pessoal deixou aqui pra gente. No cenário de negócios atuais que a gente está vendo aqui, quais são essas tendências, né, mais promissoras para esses mercados de escalada em relação às marcas? Não sei. Sou muito sincero. Cara, vá atrás de tendência, não. Pega as tendências que eles falam em feiras, que eles falam em tudo. Vê se alguma acerta. Uma outra que acerta. O cara que fala da tendência é um cara que tá lá especulando, né? Então, o que vai escalar? O que é tendência? Alguém diria na vida que Donuts seria tendência hoje? Porque o Dunkin' Donuts veio pro Brasil, eu era criança, eu devia ter 11 anos de idade, e os caras tinham as lojinhas na rodoviária, tinha no aeroporto, tinha em todo lugar. Alguém ia dizer que hoje ia ter loja de donut brotando do chão? Em 2024? Quando eu tinha 10 anos, o Dunkin' Donuts veio. Ou seja, lá atrás falaram que era tendência, hoje não falaram que era. Talvez hoje o pessoal vai falar que é porque tá dando certo, né? É a mesma coisa de alguém ia falar que ia ter a escala que está tendo loja só de milkshake, monoproduto, porque o monoproduto era visto como, nossa, pelo amor de Deus, monoproduto não pode, porque é uma loja que só vende um produto. Olha o tanto de loja que só vende milkshake, que só vende monoproduto, né? Então, é o que eu sempre disse, esses gurus que ditam tendência e não sei o quê. Vou contar uma coisa pra você. Eu tive com a Lara. A Lara é filha de um cara, de um tal de Jorge Paulo Leman. Tive com ela. E eu falei de tendência, de planejamento, de um monte de coisa. Sabe o que ela falou pra mim? Paulo, de tudo isso que você tá falando, só tem uma certeza. Vai dar errado. Ela só é filha do Jorge Paulo. Não né? tem muito o que discutir. Olhando meu olho aqui. Ó, a Selma tá mandando aqui pra gente. Parabéns, baita entrevista. Ô Paulo, você vê alguma diferença na forma de escalar um negócio físico para um digital? Muita diferença. É que assim, as pessoas, elas têm o raso costume de acreditar que só pagar o tráfego o negócio digital vai escalar. Só isso. Por que muita gente vai para o curso online? Porque viu Ícaro, Ítalo, Wendel, Pablo dominarem o mercado e crescerem muito. Só que não viram que eles estão fazendo isso há quantos anos? Por exemplo, o Wendel faz 15, 20 anos que é da educação, que tem cursos e tal. E faz quantos anos que eles estão preparando a rede social deles? Thiago Fint.
Sim. Thiago Fincher ficou quantos anos preparando, gerando conteúdo, aquele conteúdo que ele gera, criando o avatar dele, que é o que ele é hoje, que ele é muito grande. E aí o cara vai lá, vou fazer igual. O que eu vou fazer? Vou colocar quinhentão no tráfego pago, porque alguém fala pra ele que se ele colocar quinhentão vai dar dinheiro e acabou. O que eu falo? Tanto o negócio físico quanto o negócio digital, indicadores. O que são indicadores? Negócio digital. Você quer montar um marketplace. Qual que é a taxa de conversão de venda? Pouca gente sabe. Alguns meses atrás, a taxa de conversão de marketplace era 1%. O que quer dizer isso? Que você precisa ter 100 pessoas entrando lá, gerando um carrinho para você fazer uma venda. Para você ter 100 pessoas, você vai ter que ter o seu anúncio visto por quantas mil pessoas? Para você ter o seu anúncio visto por quantas mil pessoas, quantos R$1.000 você tem que investir nisso? Nossa. É isso que o pessoal não pensa. Franquia. Há um tempo atrás, uma das últimas reuniões que a ABF fez, a taxa de conversão de franquias era 0,5%. Ou seja, 99,5% dos cadastros, que a gente chama de leads, chega é lixo. É o cara que tá lá, sei lá, fazendo nada no Instagram, vê um trem lá, vou me cadastrar aqui porque eu não tenho o que fazer, né? E se cadastra lá. 99,5%. Ou seja, você tem que falar com quantas pessoas? Com 200 pessoas, né? Para fazer uma venda. Vixe. Mais ou menos isso. O Guto tava explicando isso aqui. Ou seja, não é só isso, né? A escala, por exemplo, você pega negócios digitais, as pessoas compram muito mais o pelo quem do que pelo quê. Você pode ter um curso maravilhoso, mas os caras que estão lá o dia inteiro, cara, os caras trabalham pra caramba. Eu falei aqui deles, mas agora tem que dar um mérito. Os caras estão o dia inteiro com o celular na cara. Sim. Tá andando o dia inteiro gerando conteúdo e muitas vezes bons conteúdos. Pra quê? Mas com o objetivo de vender o negócio deles. E por que o cara da franquia não faz isso o dia inteiro? Sendo que ele tem que vender uma franquia de 200, 300 conto, 400 conto, 100 mil reais. E por que o cara do negócio digital não faz isso o dia inteiro? Que ele acha que ele vai colocar lá e vai bombar. Não bomba. Então, não tem tanta diferença. A complexidade é tecnicamente a mesma, só que são negócios diferentes. Show de bola. Falando em digital, olha que eu recebi de mensagem. Oxe, como assim você teria que pagar 1.000 pensões? Calma aí, tô brincando. Que pegou no final. Tô brincando. Ó, o pessoal que tá aqui no chat, daqui a pouquinho a gente manda pra vocês lá, tá bom? Quem ganhou aí o negócio que a gente deu aí? A gente vai fazer a questão dos sorteios aqui. Então, o pessoal que se inscreveu... Depois você faz aí e... Não dá pra poder ver, mas eu te mando. Boa. Tem o pessoal que entrou aqui já pra poder fazer. O Rodolfo é um dos principais. Não, ele não vai ganhar, não. Ele já tem roupa da Tiflow pra caramba aí. O Pedrinho também mandou um abraço aqui pra todo mundo. Falou que tá sensacional. Uma aula de... Ele colocou uma aula de grátis. Fala, Pedrinho, obrigado, viu? Ó, eu queria que você falasse onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode ter essa consultoria, essa mentoria, pode apresentar um projeto pra você, um negócio pra que você Só me chamar no Instagram, @pauloiocimi. Como eu falei pra você, o seu Instagram é o teu melhor cartão de visita hoje. Para mim, na verdade, é um dos únicos. Eu publico tudo em várias plataformas, mas o Instagram realmente é o melhor cartão de visita que você pode ter hoje. Então me chama lá, @pauloiocimi, você me encontra lá. Bom, e pra gente fechar aqui, aquela pergunta clichê que todo mundo quer saber, né? O principal conselho que você dá para as pessoas que estão a fim de escalar o negócio. Você que quer crescer, vai dormir, porque hoje é segunda-feira, já é 10h20 da noite e amanhã você tem que acordar cedo. Então acorda cedo e vai trabalhar, não tem outro segredo. E tá? Pronto. É só isso. E vamos faturar. Cara, obrigado, velho. Eu que agradeço, irmão. Foi sucesso, prazer te conhecer. Obrigado. Você tava na nossa listinha aqui dos mais... Tava todo mundo querendo. Fico muito feliz e lisonjeado. De verdade mesmo, de verdade. E pra você que acompanhou aqui, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Próxima segunda-feira, mais um convidado bem bacana aqui no Ar. Durante a semana você pode maratonar este e também os outros episódios, tá? Agora a gente vai saborear ali umas coisas especiais do Rei do Pão de Queijo, que agora você sabe que são 4 unidades, né? Tem ali
na Andalor, né, que você vai encontrar, na Badi, você vai encontrar também lá no Plaza Capital, tem também na General e agora a Unidade Dama, o Rei do Pão de Queijo, é fácil, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo. Deus abençoe vocês, família Filmix, valeu. Paulo, obrigado mais uma vez, Eu tá bom? agradeço. Galera que tá junto com a gente, ó, tá lá na tela, @Paulo Yossimi, você pode ir direto lá no Instagram para você conhecer mais sobre esse cara sensacional, uma máquina de vendas, como é que fala? Tecnologia japonesa em máquina de vendas. Segue nós aí. Beijo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.